Saudações, habitantes do mundo dos 12. Seja você um bom samaritano, um bom tariano, ou uma pessoa de má índole, um braquimariano, você já sofreu ou você ainda vai sofrer nas mãos desse cabra aqui. Ele é o pesadelo de 98,3% dos jogadores de Dofus. Eu estou falando do Arcebispo Orazal. Você precisa derrotar o Orazal para obter o nível 100 de alinhamento, seja de Bonta ou de Brakmar. Portanto, o Orazal é um pré-requisito direto para o Dofus Marfim e indireto de outros Dofus, como o Silvestre, por exemplo. E essa é uma luta que mas muita gente tem dificuldade. Inclusive, a grande maioria das pessoas acaba pagando por um serviço mercenário para passar essa luta. E isso nos traz a razão desse vídeo. O meu objetivo é que ninguém tenha assistido esse vídeo precise pagar uma única cama sequer para vencer essa luta. Antes de começarmos o tutorial, o que é importante você trazer para essa luta? Um personagem capaz de reduzir alcance de longa distância, como Kra, Enotrof, P.E.K.K.A, Ekaflip, dentre outros. Além disso, é muito importante que você traga algum personagem capaz de teletransportar inimigos. Eu não digo empurrar, não digo atrair, não digo carregar e arremessar. Tem que ser teletransporte ou troca de posição. Classes que conseguem fazer isso com facilidade: Shellor, Heliotrope, Enotrof, Sacrir, dentre outros. Essas duas coisas são importantíssimas para a luta. E como bônus, retirada de PM também é muito bem-vinda. Então, sem mais delongas, vamos começar o tutorial do Orazal. Pega essa rima. O Orazal é acompanhado por 4 chaferes muito fortes. Todos os inimigos, incluindo o Orazal, compartilham danos durante a luta toda. Ou seja, todo feitiço que você usar vai dividir o dano entre todos os inimigos. Isso pode fazer com que seu dano pareça bem baixo, se você pensar em um alvo individual. Feitiços ofensivos em área são bastante úteis aqui. No entanto, o Orazal começa a luta no estado invulnerável. Além de ser invulnerável, ele também possui o estado inabalável, ele não pode ser empurrado e nem atraído, e também possui o estado pesado, ele não pode ser carregado e nem arremessado por Pandawas. Esses estados são ocultos, ou seja, não há o ícone padrão que os identifica. Isso muitas vezes causa uma confusão para o jogador, porque o jogador tenta empurrar ou arremessar o Orazal e nada acontece. Porém, o Orazal pode ser teletransportado. Foi por esse motivo que eu disse que é muito importante ter um personagem que consegue teletransportar ou trocar de posição com os inimigos. Mas por que isso é necessário? Porque para remover a invulnerabilidade do Orazal, ele precisa começar o turno dele estando linearmente alinhado e em até 4 células de distância com o personagem em que ele colocou o estado do bonequinho azul. Só que o Orazal tem um comportamento muito evasivo. Ele vai golpear e fugir, portanto, cabe a você trazê-lo para perto. E o jeito mais fácil de fazer isso é com o teletransporte, uma vez que ele não pode ser atraído e nem arremessado. Remover a invulnerabilidade dele é relativamente fácil. Porém, existe uma mecânica passiva muito perigosa nessa luta. Todo turno, o Orazal amaldiçoa todos os personagens presentes no combate. Esses personagens amaldiçoados, se não forem curados, morrem depois de um turno. Então, é muito importante que você cure todos os personagens todo turno. E como isso é feito? Toda vez que um personagem termina seu turno, ele cura todos os outros personagens que estejam alinhados linearmente e em uma distância de até 6 células de distância. Basicamente, todo personagem vai curar em uma cruz de 6 ao seu redor. É extremamente importante que você perceba que o personagem que termina o turno só consegue curar os outros personagens. Ele não consegue se curar. Entre aspas, curar. Portanto, você vai ter que se organizar para que todos os personagens tenham sido curados ao longo do turno atual. Felizmente, eu vou mostrar um setup para vocês aqui que é praticamente auto-win. Você vai curar todos os personagens e remover a invulnerabilidade do Orazal todo turno, sem nenhuma dificuldade. Então, dito tudo isso, o seu primeiro objetivo, já no turno 1 se possível, será colocar o Orazal na célula mais para baixo e mais para a direita, a célula bem na quina do mapa. E aí você vai se posicionar em forma de um L ao redor do Orazal.
Faça esse exercício mental. Pense nas mecânicas que eu já te ensinei. A de remoção do estado do invulnerável e a de cura da maldição do Orazal. Você vai reparar que dessa forma, todos os personagens estão linearmente alinhados, pelo menos com algum outro personagem, isso já garante a cura, mas eles também estão linearmente alinhados com o Orazal, e isso já garante a remoção do estado invulnerável dele, todo turno, sem precisar fazer nada. O Orazal tem 80 de bloqueio, então planeje para que os dois personagens que estejam adjacentes ao Orazal sejam personagens bons para golpear no corpo a corpo, ou então que tenham utilidade naquela posição, uma vez que dificilmente você conseguirá fugir sem pagar um preço em PAs e PMs. Bom, até então eu só expliquei as mecânicas e o setup que você deve seguir para ter uma luta bem confortável. Mas, se você se lembra bem, eu disse que os Chaferes são bem fortes. E o mais perigoso deles, inclusive mais perigoso do que o próprio Orazal, é o Despedaçador, o Chafer que tem um martelo. Esse cara com esse martelinho consegue destruir a sua construção chamada Esperança. Preste muita atenção no que eu tenho a dizer sobre ele. O Despedaçador tem um feitiço chamado Compaixão. Ele lança logo no primeiro turno e depois a cada 3 turnos. É extremamente perigoso. Esse feitiço tem 14 de alcance e é lançado em algum alvo. Esse alvo afetado pela Compaixão sacrificará todas as entidades que estiverem a até 4 células de distância dele. Para quem não sabe o que é sacrifício, isso significa que o alvo afetado pela Compaixão vai receber o dano por toda e qualquer entidade que estava a 4 células de distância dele na hora de receber o feitiço. É similar ao feitiço do Sacrer ou da mochila do Enotrof, que servem para receber danos no lugar de alguém. Mas, como a área desse feitiço é gigantesca, é bastante provável que o alvo afetado pela Compaixão acabe recebendo os danos recebidos pelo time inteiro. Esse personagem afetado pode muito rapidamente morrer, já que todo o dano estará concentrado nele. Para piorar a situação, o Orazal tem um feitiço chamado Queimaduras Obscuras, que é lançado a partir do segundo turno e depois a cada 3 turnos. Esse feitiço causa danos globais em todas as entidades do time do jogador que não estejam a até 4 células de distância dele. Perceba aqui mais uma vantagem do setup que eu ensinei. Como a maioria dos personagens estarão bem próximos do Orazal, apenas um personagem sofrerá os danos desse feitiço, que é o personagem que está na extremidade da ponta maior do L. Porém, lembrem que no início do vídeo eu falei que era muito importante trazer algum personagem que consiga remover alcance de longe. É exatamente por causa do feitiço Compaixão do Despedaçador. Esse feitiço, apesar de ter 14 de alcance, tem um alcance modificável. Isso quer dizer que se você reduzir o alcance do Despedaçador, ele não vai conseguir usar esse feitiço. O Despedaçador é o 4º inimigo a jogar, então desde que o seu removedor de alcance jogue antes dele, você estará seguro. Apenas preste bastante atenção em manter o Despedaçador sempre com alcance reduzido. Empurrá-lo para ainda mais longe também é uma boa tática defensiva. Além desse feitiço perigoso do sacrifício, ele tem outro feitiço também de longo alcance, que remove PMs e causa baixo dano. Seu último feitiço é lançado apenas no corpo a corpo, e se você seguir a estratégia desse vídeo, ele nunca vai ter a oportunidade de usá-lo. O Bate-Escudo, o Chafer da espada e escudo, é o inimigo mais inofensivo da luta. Ele só é perigoso no corpo a corpo. No entanto, no final do seu turno ele cria ilusões de si mesmo, assim como um ladino. Se você mantê-lo razoavelmente afastado, ele não vai causar nem sequer 1 de dano no seu time. O Olho Louco, o Chafer da lança e do escudo grande, tem um feitiço de dano de longo alcance, mas que também pode ser reduzido. Um feitiço que empurra no corpo a corpo, e por fim, um feitiço de cura em uma área de 2 células. A maior inconveniência desse inimigo é a cura em área mesmo. Ele não será muito perigoso. Por fim, dos inimigos comuns, o mais chato é o Cinza Negra, o Chafer Arqueiro. Ele consegue colocar um buff por 2 turnos em algum aliado, e quando esse aliado recebe dano, ele ganha escudo baseado na sua vida atual. Além disso, ele tem um veneno de PA bem forte, de longa distância, e tem um outro feitiço que remove 5 de alcance e empurra 2 células para trás, mas não causa danos diretos. Todos os feitiços do Cinza Negra têm alcance modificável, então caso você consiga remover alcance em área, como por exemplo o Kra, os inimigos ficarão bem inofensivos nesse turno.
Bom, falamos de todos os feitiços dos monstros comuns. Vamos falar dos feitiços do Orazal agora. O Orazal ficará bem manso se você conseguir montar o setup que eu demonstrei nesse vídeo. Já falamos do feitiço global dele, mas vamos recapitular. A partir do segundo turno, e a cada 3 turnos, ele usará um feitiço de danos globais em todas as entidades do time do jogador, que não estejam a até 4 células de distância dele. A distância 4 é segura ainda. O dano começa a partir da célula de distância 5 do Orazal. Além disso, ele tem outro feitiço global chamado Expiação, que ele lança logo no primeiro turno e a cada 4 turnos depois disso, que remove 25% da vida atual de todos os personagens. Não é dano direto, é um debuff de vitalidade. Esse debuff dura apenas um turno e também é desencantável, então basta esperar um turno completo ou desencantar e você recuperará essa vitalidade perdida. Ele tem um outro feitiço chamado Voo Emplumado, em que ele buffa a potência de algum aliado dele, mas esse feitiço só pode ser lançado no corpo a corpo. Então, idealmente, ele nunca vai lançar esse feitiço se você seguir a minha estratégia. Seu próximo feitiço se chama Penitência, e vai ser o mais chatinho dos feitiços que ele consegue usar nesse setup. É um feitiço que causa danos médios e remove potência por 3 turnos. Esse feitiço possui uma área de cruz de uma célula. Então, ele usará esse feitiço nos 2 personagens que estão adjacentes a ele, mas também afetará os personagens que estejam atrás desses 2 personagens adjacentes. Não é um feitiço muito perigoso, mas é um pouco incômodo. Seu último feitiço se chama Chamado de Não Vida, e só pode ser usado uma vez no combate inteiro. Esse feitiço ressuscita algum inimigo, então ele conseguirá ressuscitar um e apenas um inimigo a luta inteira. Como eu disse, retirada de PM é muito útil aqui, pois faz com que você controle o ritmo da luta. Os inimigos, sem alcance e sem PMs, não conseguirão fazer nada contra você. Eles vão apenas lentamente receber danos até que sejam derrotados de uma vez. Eu mencionei outras classes que conseguem trazer o Orazal para a posição desejada. O Heliotrope consegue fazer isso colocando um portal no pé do Orazal e outro portal na posição desejada. E depois basta usar contração para teletransportar o Orazal. O Enotrof consegue fazer isso colocando a mochila na posição onde você deseja que o Orazal esteja e depois utilizando o feitiço Deambulação no Orazal. Esse feitiço faz com que o alvo troque de lugar com a mochila. O ruim é que esse feitiço é variante do feitiço que dá PMs do Enotrof. Mas, se tudo der certo, você não precisará dos PMs de qualquer forma. Você ficará plantado no posicionamento em L. Sacyr também consegue fazer isso através do feitiço Transposição, que troca de lugar com o alvo. Enfim, muitas outras classes conseguem fazer isso. Basta você usar sua imaginação. Então, recapitulando aqui os pontos mais importantes. Mantenha o Despedaçador sem alcance a todo custo. Sempre termine o turno dos personagens alinhados uns com os outros. Isso faz com que o personagem que acabou de terminar o turno cure os outros personagens. No entanto, é importante prestar atenção, pois algum outro personagem precisará curar esse personagem que acabou de passar o turno. E, para finalizar, para remover a invulnerabilidade do Orazal, basta fazer com que o personagem com o estado do bonequinho azul esteja linearmente alinhado com o Orazal a até 4 células de distância. Você talvez tenha reparado que o Orazal começou a luta bem próximo de nós, mas talvez esse não seja o caso para você. Se ele tiver começado a luta em uma posição demasiadamente desfavorável, desista da luta apenas com o personagem que pegou o combate. Dessa forma, todos os outros personagens vão ser removidos da luta, sem perder energia e sem sair da dimensão divina, e vão permanecer no mapa do Orazal. É só isso, o resto é persistência. Boa sorte ao derrotar o Necromante. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!